Boa noite, pessoal que está em casa. Boa noite a todos. Vou pedir para vocês os 2 minutinhos, pessoal que está chegando ainda, a gente já vai começar nosso evento, tá bom? Fiquem aí que a gente vai começar. Obrigada. Vou compartilhar a tela, gente. Um minuto. Já está online.
Olá, bem-vindos. Um misto de boa tarde, boa noite, né? Um horário ali na transição. Meu nome é Henrique Galasso, eu sou gerente nacional de vendas da Microbiologia Brasil. Gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui presentes e todos que estão online nos assistindo. É com grande prazer que a Beckman traz um pouco de conhecimento para compartilhar com vocês. Uma palestra que tem como objetivo principal, né, divulgar, disseminar conhecimento de microbiologia com base na experiência do nosso time, dos nossos assessores científicos, como a Dani, como a Carol, né, que era assessora, agora marketing, mas poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento, e é um prazer imenso tê-los e poder estar próximo de vocês nesse evento. Quero agradecer principalmente ao time da CISCRE. Hoje estamos fazendo o nosso call, o nosso meeting aqui da CISCRE, nosso distribuidor de Campinas, que atua em todo o estado de São Paulo, né, e atende muito bem aqui no interior. Tem alguns clientes da CISCRE aqui com a gente, presente, alguns clientes nossos direto, e é um prazer estar aqui com vocês. Bem, sem mais delongas, passar para a Carol e logo na sequência para a Dani. Obrigado, sejam bem-vindos. Olá, pessoal, boa noite, pessoal que está aqui, pessoal que está em casa. Meu nome é Carolina, desculpa a voz, acordei sem voz hoje. Eu sou hoje especialista de marketing da América Latina para a área de microbiologia, e eu gostaria só de rever com vocês um pouquinho o conceito do Clube de Experts. Então, o Clube de Experts são apresentações mensais que nós realizamos com os nossos especialistas de microbiologia, são abertas ao público, não somente para clientes Beckman Coulter de microbiologia. Os eventos, então, a gente sabe, por conta do fuso horário, de alguns, né, estados do Brasil que têm fusos diferentes, então eles estão trabalhando. Os eventos ficam abertos para vocês on demand, ou seja, sob demanda, até 15 dias depois do evento. Então, vocês podem assistir, não conseguiu assistir hoje, pode assistir depois, ou quer rever a apresentação, isso é possível também, tá bom? Pelo mesmo link que vocês fizerem a inscrição, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Dessas, nós fazemos 5 aulas. Dessas 5 aulas, se vocês assistirem pelo menos 70% das aulas, ao final da nossa última aula, que será em novembro, vocês receberão um certificado da Beckman Coulter como atualização em microbiologia básica. Esse módulo desse ano será microbiologia básica para todos. E a partir do ano que vem teremos módulos avançados com alguns convidados externos da Beckman Coulter. Tá bom? Só gostaria de reforçar aqui com vocês. Então, nós tivemos nossa primeira apresentação em junho, que foi sobre fluxo do trabalho do setor de microbiologia, que ele está liberado para assistir sob demanda. Teremos agora o pré-analítico de amostras. Em agosto, lançamento de novos painéis. Setembro, semeadura por tipo de amostra. Outubro, tipo de resistência bacteriana. E em novembro, análise de urocultura. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas pelo nosso chat, inclusive de sugestões de clube de expertos, porque a ideia é realmente trazer uma base de microbiologia. A gente sabe que hoje é uma mão de obra muito valiosa dentro do laboratório. Já era, está cada vez mais, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos mais uma vez. Essa apresentação também ficará sob demanda para vocês no mesmo link de inscrição. E gostaria de dar boas-vindas à Dani, a Daniela Onuma, nossa assessora científica do Brasil. Hoje a Dani tem mais de 20 anos de experiência em microbiologia num grande laboratório aqui no Brasil. E hoje ela está trazendo a biomédica, ela está trazendo para vocês um pouco sobre a questão do pré-analítico das amostras, que é a parte fundamental hoje de qualquer setor, principalmente da microbiologia. Tá bom? Uma ótima apresentação para todos. Muito obrigada, Dani, pela participação, pela apresentação. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o pré-analítico em amostras no setor de microbiologia. Então, nós sabemos que os exames laboratoriais eles são divididos em 3 fases, que é a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Sendo que a fase pré-analítica ela vai de todo aquele período, desde o pedido médico até a chegada do material no laboratório, onde acontece a triagem da amostra. Na fase analítica, onde propriamente dito é feita a análise do material, onde são decididos quais são os protocolos, quais o laboratório vai seguir, desde a escolha de uma alça ao meio de cultura onde esse material vai ser semeado, até mesmo em qual estufa ele vai ser incubado. Nessa fase também é feito o controle de qualidade, onde todos os materiais utilizados são validados. E também é realizada
avaliação do resultado, ou seja, critérios para repetição e critérios, resultados críticos são avaliados nessa fase. Na fase pós-analítica, é feita a interpretação dos resultados. Nessa fase, é decidido quais são os parâmetros para a liberação e também quais observações, quais comentários os analistas vão decidir colocar no laudo sobre resistência bacteriana, sobre algum comentário sobre algum tipo de amostra, determinada amostra. Nessa fase também é decidido qual é o tempo que esse material vai ficar armazenado, em qual temperatura, em qual local, até o momento do descarte. E todas essas fases são muito importantes, porque todas elas têm particularidades e devem ser feitas corretamente para que o resultado final não seja prejudicado. Falando mais especificamente sobre a fase pré-analítica, é uma fase conhecida como a principal fase onde acontece a maioria dos erros laboratoriais. Então, é nessa fase que a gente deve ter bastante atenção em todas as etapas para que o paciente não tenha o diagnóstico, não com atraso no diagnóstico e principalmente também para o laboratório não ter gasto de uma nova coleta, de solicitar que o paciente volte ao laboratório, faça uma nova coleta de uma nova amostra. Então, a gente tem todas essas fases: pedido médico, cadastro do paciente, coleta de amostras, conservação de amostra, transporte de amostra até chegar na triagem. Agora nós vamos falar etapa por etapa, tá bom? Com relação ao pedido médico, que é a primeira etapa dessa fase, a gente sabe que muitas vezes o pedido médico não é interpretado da forma correta, devido às vezes à letra ou o próprio laboratório às vezes não entende o que está escrito no pedido, ou o paciente não consegue, na hora que vai ligar lá no atendimento, falar com a pessoa do laboratório, não consegue entender mesmo o que está escrito no pedido médico. Isso é muito importante que essa interpretação seja feita de forma correta, para que o exame seja feito, o exame certo seja realizado e principalmente para quando o paciente voltar ao médico, que o laudo seja aquilo que ele pediu. E normalmente, às vezes você chega no médico e você está com o resultado de um laudo que não foi exatamente o que o médico solicitou. Então, assim, é muito importante que aconteça esse entendimento, que essa solicitação seja correta e que a interpretação do pedido também seja realizada de forma correta. Muitos laboratórios, ou melhor, muitos médicos hoje em dia já até digitam, receita, faz o pedido médico mesmo no computador e imprime a receita para o paciente para que não tenha, às vezes, essa má interpretação. Com relação ao cadastro do paciente, é muito importante também que seja feito um cadastro correto. Por quê? Porque normalmente, quando a gente tem, por exemplo, uma cultura positiva, se o cadastro não é feito corretamente, às vezes o médico só vai receber um cadastro de cultura, um resultado de cultura, e não um resultado de cultura com um antibiograma. Então, ele vai ter um laudo incompleto. É muito importante que os laboratórios, como a maioria já tem sistemas informatizados, onde você tem uma cultura positiva, o antibiograma ele é incluso automaticamente. Então, o paciente ele vai levar um laudo completo para o médico. É muito importante também que todos os dados do paciente venham nesse cadastro, como, por exemplo, uma cultura de fezes. É importante que a gente tenha a idade do paciente, porque muitos laboratórios eles ainda utilizam para a cultura de fezes a sorologia, para E. coli enteropatogênica, toxigênica. Então, assim, a gente sabe que para até 2 anos, infantil, a gente vai fazer sorologia para determinado soro. Então, é importante que esse dado esteja no cadastro do paciente. Como, por exemplo, gestantes, é importante a gente saber se o paciente é gestante, a idade e tudo mais. Com relação à coleta de amostras em geral, tá? É muito importante que toda a identificação do paciente esteja no rótulo, no recipiente da amostra. É muito importante que essa etiqueta ela seja legível, que essa etiqueta não solte, que não ocorra vazamento nesse material, para que o cadastro não se perca, não borre, não apague e chegue no laboratório da forma correta. A identificação de amostras também é muito importante. Por exemplo, uma amostra, o paciente às vezes coleta 2 amostras e é coletado no mesmo frasco.
é um critério que a gente não pode aceitar. Cada amostra tem que estar no seu determinado frasco. E a quantidade de material tem que ser suficiente. É importante que se colete uma quantidade razoável. Por exemplo, para o exame de micologia, é necessário você ter um mínimo de raspado, para você ter, caso precise repetir o exame, e também para você poder ter um diagnóstico mais preciso. Por exemplo, uma cultura de secreção vaginal deve ser coletada da forma correta, de locais corretos. Uma cultura de secreção de ferida, por exemplo, não adianta a pessoa, né, o atendente da coleta fazer a coleta de um local onde não está propriamente dita a infecção, onde tem ali o pus, por exemplo, porque senão vai crescer micro-organismos que fazem parte da microbiota e pode prejudicar a análise realmente do resultado. Não vai ser um resultado correto, né? Vamos estar liberando, às vezes, uma microbiota que não é um agente infeccioso realmente. A gente sabe que toda coleta que é bem feita, ela produz um resultado bem confiável. Então, assim, a coleta, ela é, sim, muito importante para que a gente chegue num resultado assertivo, um resultado correto. Todo o material, como eu disse, tem que ser coletado da região da infecção, do local onde está acontecendo aquele problema. A coleta, ela é inadequada, ela provoca o crescimento da microbiota realmente. Então, assim, tem que ser coletado da região correta, com a quantidade correta, feita a sepsia correta. No caso de hemocultura, a gente sabe que, quando não é feita a sepsia correta, acontece o crescimento de micro-organismos que podem ser considerados contaminantes. Então, assim, é muito importante que essa coleta seja bem feita e, obviamente, que ela seja, aquele material seja armazenado no local correto, né, os frascos corretos. E também que seja coletado antes da administração de antibióticos. Caso isso não seja possível, que seja coletado material no período onde você tem a menor concentração desse fármaco. Por exemplo, quando a gente recebe um material desse tipo no laboratório, o que a gente faz, né? A gente tem uma cultura, é um frasco de fezes, e nós, no laboratório, recebeu com parafusos dentro. Então, assim, a gente sabe que além de receber um material... Está desmontando, a gente sabe que além de receber um material no frasco, né, inadequado, porque a cultura de fezes normalmente é coletado no peribler, a gente receber materiais que não condizem. Então, assim, não tem condições de se processar esse tipo de material. Então, com certeza, a gente teria que pedir uma nova coleta, né? Porque não tem como trabalhar com um material desse. Então, a coleta correta seria, no caso da cultura de fezes, né? Você ter um material, coletar o material no recipiente limpo, enviar no meio de transporte correto, né, para a cultura de fezes, que é o Kerry-Blair, e fazer o transporte até o laboratório nas condições de acondicionamento correta. Porque, assim, se você você coletou o material corretamente, mas se você colocar ele no meio de transporte errado, isso gera uma recolocação do paciente, né? Então, assim, é ruim para o paciente, é ruim para o laboratório, né? Para todos, para o conjunto todo. Atrasando principalmente para o paciente que vai ficar com um laudo sem laudo, né? Agora, falando um pouco sobre a cultura de anaeróbios, né? Quando nós recebemos um material para fazer análise de anaeróbios. Muitas vezes, os laboratórios recebem materiais que não são adequados para esse tipo de exame, como, por exemplo, um lavado brônquico, uma secreção braquial, uma secreção nasal, orofaringe, que não tem valor significativo. Fazer uma pesquisa de uma cultura de anaeróbio de locais onde tem contato com o oxigênio, né, não faz sentido, não tem valor significativo. Então, assim, é muito importante que a gente receba, que as pessoas que estão coletando esse material saibam, por exemplo, de uma ferida, que faça a coleta do local mais profundo, que seja de uma biópsia, que seja realmente uma coleta feita de locais adequados, porque senão o laboratório vai ter que, não adianta nem solicitar uma nova coleta, né, desse tipo de material para esse exame, porque não é realizado. Então, ou ele vai ter que soltar uma nota,
ou vai ter que orientar o próprio médico, que não realizamos esse tipo de exame nesse material. Então, assim, é muito importante esse conhecimento para que não ocorra essas coletas, esses cadastros de forma incorreta. Com relação ao anaeróbio, é importante que ele já venha coletado no tirobicolato, porque ele mantém o organismo viável. Então, assim, a gente sabe que o anaeróbio ele morre muito rápido. Então, quando ele é coletado no frasco estéril e é enviado ao laboratório dessa forma, ele tem que ser enviado o quanto antes, o mais rápido possível, para que esse material possa ser colocado no tirobicolato, que é um meio adequado para esse tipo de procedimento, para que o organismo consiga crescer ali e depois seja feita as próximas etapas do exame. Existem alguns protocolos que nos ajudam a consultar mesmo, verificar onde faz cultura de anaeróbio, quais são os materiais, onde eu devo coletar, o que não é aceitável, outra amostra que não é aceitável, escarro. Escarro não tem valor significativo, né? Existem várias amostras de escarro que são enviadas ao laboratório pedindo cultura de anaeróbio. Então, assim, não tem valor significativo, realmente. Então, esses materiais, esses guias nos ajudam a consultar mesmo. Então, por exemplo, no caso de pulmão. Do pulmão, sim, é feito sim aeróbio, mas uma biópsia. Então, assim, é muito importante que seja coletado do local correto e o cadastro também esteja correto, né? É uma junção, um conjunto. Falando mais um pouquinho de anaeróbio, então, normalmente são coletados de fístula, de bússola, gangrenas, lugares onde realmente, locais fechados. Quando coletado em seringa, ele é transferido logo para o meio de tirobicolato e enviado para o laboratório. Muitas vezes, em centros cirúrgicos, dependendo do tipo de material, já tem aquele tirobicolato ali dentro do centro cirúrgico, onde o próprio médico ele pega o material, coloca no tirobicolato e envia para o laboratório, ou depois o plantonista vai recolhendo todo esse material. Isso ajuda muito para o crescimento de anaeróbio, que é um micro-organismo que a gente sabe que não é fácil de crescer, ele demora e, assim, é complicado se a gente não trata ele nas condições que o anaeróbio precisa, né? Com relação à conservação de amostras, é importante que toda essa coleta feita seja acondicionada no local correto. Por exemplo, uma cultura de fezes, na Kerry-Blair, uma cultura de secreção num meio de Ames ou no meio de Stuart, um lavado brônquico ou secreção traqueal, seja colocado no bronquinho, porque é lá onde vai ser feita a cultura quantitativa. O tirobicolato para anaeróbio, o tubo Falcon estéreo para amostras, para biópsias, pedaços, né, qualquer secreção que precisa ser coletada dessa forma. O frasco de urina também, frasco estéreo, sempre a coleta é feita no frasco de boca larga e depois transferido para outro tubo, caso tenha um exame de urina tipo 1. Com relação à micologia, para micologia, pesquisa de fungos, a pesquisa direta de fungos, é importante que esse material seja coletado ou nesse envelope preto, onde a gente consegue ver mesmo o raspado do material, né, a gente consegue visualizar, ou que ele seja feito entre duas lâminas e vedado, para que esse material não seja desperdiçado ou até mesmo em lâmina. O importante, neste caso da micologia, é que todo o material é precioso, né, porque caso você precisa repetir, e como você visualiza na lâmina, você precisa de ter um mínimo de material, precisa ter um material suficiente. E também, no caso da urina, quando você tem alguns laboratórios onde a coleta é feita e é longe do núcleo técnico, esse laboratório, essa urina, não tem que ser colocada num tubo com ácido bórico para a conservação desse material, porque muitos laboratórios não ficam próximos, né, dos NTOs, onde é realizado todo o procedimento, então, assim, essa urina precisa ser conservada. Depois de feito o pedido médico, depois de realizar a coleta, acondicionamento desse material, nós vamos para o transporte desse material. O transporte do material é muito importante também, porque ele tem que ser feito em caixas acondicionadas, o material não pode ser solto, para que esse material não derrame.
para que o tubo não quebre, não fique sacudindo dentro das caixas. Então, é muito importante que ele esteja acondicionado em caixas corretas. Ou caixas em temperatura ambiente, ou em caixas que têm que tenha gelo, que mantenha a temperatura. Porque alguns materiais precisam vir refrigerados, outros temperatura ambiente. Então, assim, todo esse acondicionamento, ele tem que ser feito de forma correta. Tanto o acondicionamento quanto o transporte deste material. Ou usando gelo seco, ou usando aqueles gelos mesmo, mas o importante é que o material tem que ser sempre acondicionado de forma correta. Uma coisa também, antes de eu falar da triagem. Peraí que a gente pulou um slide, só um minuto. O transporte de amostra. A gente tem também vários documentos que podem nos ajudar com relação ao transporte de amostra. Dizendo aonde o material é coletado, quais são os pontos críticos de coleta, qual meio de transporte a gente tem que utilizar e a estabilidade. Como, por exemplo, o lavado brônquico. Está falando material coletado por meio de broncoscopia e aspiração de solução salina. Frasco coletor, frasco estéreo ou bronquinho. Tem que ser acondicionado a temperatura, ideal menos de 2 horas a temperatura ambiente. É muito importante que todo esse processo seja feito de forma correta. E uma coisa que é muito importante também é que os manuais, tanto de coleta quanto de transporte, sejam sempre validados, estejam sempre sendo, as versões e a validade desses manuais, desses documentos, estejam de fácil acesso para quem faz esse procedimento, para que as pessoas possam, na menor dúvida, recorrer a este documento, possam tirar dúvidas. Então, é importante que o controle de qualidade cuide dessa parte, que tenha sempre a fácil acesso aos funcionários, às pessoas que estão realizando a coleta, porque muitas vezes acontece de surgir uma dúvida, onde eu coleto aquele material, em qual meio de transporte eu tenho que enviar esse material. Isso acontece muito nos laboratórios. Muitos laboratórios têm setores, inclusive, aonde a gente ligam para o setor de microbiologia e falam, eu não estou entendendo, esse pedido médico. Alguém pode escaneia, envia para o setor de micro, e o setor de micro tenta decifrar o que está ali. Ou até mesmo, aonde eu coleto tal material, eu coleto em frasco estéreo, eu tenho que enviar em meio de transporte. Então, assim, esses manuais é muito importante que se tenham todos atualizados com as versões e com a validade, que o controle de qualidade faça todo esse procedimento para que não aconteçam, para que diminuam os erros realmente. Aqui chegamos na triagem de amostras. Na triagem de amostras, muitas vezes, o laboratório não recebe somente o material, né? Ele recebe placas dos laboratórios de apoio. E muitas vezes acontecem algumas coisas, como, por exemplo, aqui. Vou colocar o vídeo para vocês. Não foi. Por exemplo, essa placa, nós recebemos essa placa, foi um laboratório que recebeu essa placa, só que já contaminada com proteus, com larvas. Isso provavelmente porque essa placa ficou esquecida dentro de uma caixa e foi enviada depois de dias para o laboratório. Então, assim, quando a gente recebe esse tipo de placa, não tem o que se fazer, né? A gente tem que ligar para o laboratório e falar, olha, não tem condições de fazer nenhum tipo, não dá para recuperar nada, não dá para isolar nada, não dá para fazer nada, né? Temos que pedir nova coleta, não tem o que fazer, ou pedir, às vezes eles nem têm mais o material para poder ressemear. E aí a gente tem que pedir realmente uma nova coleta do material propriamente dito, porque não tem o que se fazer com uma amostra dessa. Ou até mesmo com questão dessa foto. Provavelmente cresceu ali um contaminante, ou até mesmo a placa abriu e perdemos a que não dá para a gente saber se isso, como estava semeado, se a gente pode considerar isso uma colônia que realmente na estria, ou se aquilo cresceu depois, né? Então, assim, todo esse acondicionamento, quando as placas são enviadas dos outros laboratórios, é importante, sim, que sejam culturas recentes, é importante que elas venham vedadas, para que a placa não se solte, é importante que elas venham bem identificadas. Então, assim, é uma série de cuidados que a gente tem que ter para quando chega no laboratório que vai realizar a identificação e o antibiograma, que a pessoa se sinta segura para realizar aquele exame, né? Para realizar todo o procedimento da forma mais correta possível. Por exemplo, também,
Quando o laboratório recebe um frasco, que não é o do laboratório, que não é o do hospital, um determinado tipo de amostra, não se sabe, esse frasco não é estéril, né, provavelmente, nós não podemos receber esse tipo de material. Por mais que as pessoas, às vezes eles falam, faz na restrição, vê o que cresce, mas assim, a gente sabe que não é o correto, né? O frasco tem que ser o frasco do laboratório, o frasco cedido pelo hospital. Não tem condições de se realizar uma cultura dessa forma. Ou, por exemplo, na segunda foto, onde a gente tem um catéter que foi colocado dentro do meio de transporte. Né? Na verdade, fez o mais difícil, foi colocar um catéter no meio de transporte, né? Colocar no gel, e era muito mais fácil ter colocado num frasco estéreo e enviado para o laboratório. Né? Então, assim, como é que você faz nova foto de uma ponta de catéter? Não tem como. Né? Tem materiais que você não tem como solicitar uma nova amostra. Então, assim, é muito ruim, principalmente para o paciente. Então, assim, todos esses erros eles podem ser minimizados se a gente tem, assim, a informação bem clara, né? Para as pessoas que realizam a coleta e que vão fazer todo o condicionamento do material. Amostras, então, nós também temos vários manuais que nos ajudam nessa questão. Para saber o que eu aceito, o que eu não aceito no laboratório, como uma amostra chega. Por exemplo, a coprocultura, mais uma vez, citando a coprocultura, né, que é muito comum, às vezes, mandar em frasco estéril para o laboratório. Então, sendo que a gente sabe que o material tem que ser coletado em Caribler. Por exemplo, uma bacterioscopia de cultura de urina. A gente sabe que nós podemos receber esse material em temperatura ambiente até 2 horas. Existem critérios de restrição, que é refrigerado até 24 horas, e critérios de rejeição, que são as amostras que não são identificadas ou descrito como material inadequado. Então, assim, existem, quando a coleta é feita corretamente desde o início, quando ele é coletado da forma correta, quando ele é colocado no local correto, vem na temperatura correta, no transporte correto, todo o material vai ser aceito. Agora, quando ele foge todos esses critérios, todos esses padrões, existem sempre alguma coisa que pode nos levar a rejeitar o material totalmente ou realizar aquele exame sob restrição. Mas existem alguns critérios que são assim, que não tem como a gente aceitar, né? Não tem como. É muito importante que a gente faça a medição desses erros. Por quê? Porque a gente só consegue medir mesmo o que a gente anota ali, o que a gente tem contagem, o que você tem quando você tem um indicador. Então, é muito importante que se tenha um indicador desses erros de pré-analítico. Por quê? Porque é importante você ter sempre um controle desses erros. Para quê? Para diminuir realmente uma nova coleta, para diminuir o atraso do resultado do paciente. Então, assim, é importante que esses erros sejam medidos, que tenham indicadores para que eles possam ser analisados, tá bom? Como, por exemplo, neste caso aqui. Esse é um exemplo de um laboratório onde eles analisaram diversas unidades dos exames que não foram solicitados, ou melhor, de exames solicitados que não foram cadastrados. Então, eles viram que na unidade B, por exemplo, eles atingiram muito, dobraram, né, a meta do que poderia, no máximo que eles poderiam atingir. Então, eles podem agir neste indicador, ajudando o laboratório a corrigir esse erro e não prejudicando, diminuindo o gasto para o laboratório e também não prejudicando o paciente. Né? Então, assim, o laboratório vai minimizar o erro e o paciente vai ficar satisfeito, né? Os fatores pré-analíticos, eles também estão presentes no controle de qualidade, como, por exemplo, nos ensaios de proficiência. Por quê? Quando nós recebemos o ensaio de proficiência, ele tem que ser acondicionado, ele vem com a temperatura, ele tem que ser acondicionado, ele tem que ser reconstituído. Existe todo um procedimento para realizar a reconstituição desse material, aonde ele vai ser reconstituído. Então, é muito importante que se leia esse procedimento, sempre vem lá, né, contando uma historinha ou informando como nós devemos realizar aquela reconstituição do material liofilizado. Então, é importante que se faça a leitura desse procedimento, para que seja feito exatamente como está escrito ali, para que não tenha erro nos ensaios de proficiência. Então, é muito importante que seja feito todo esse procedimento. Então, a gente sabe
mesmo no controle de qualidade, nos controles, nos ensaios de proficiência e controles internos, que todos esses parâmetros sejam respeitados. Bom, eu coloquei aqui algumas considerações finais com relação à fase pré-analítica, que é, quando o laboratório cumpre todas as etapas pré-definidas na gestão da qualidade, as oportunidades de erro na fase pré-analítica reduzem significativamente, que é aquilo, tudo que a gente consegue medir, a gente consegue atuar para poder minimizar os erros. Infelizmente, é impossível eliminar todos os erros, mas deve-se almejar a redução de modo a aumentar a segurança do paciente. Muitas vezes também, os erros pré-analíticos não é culpa só do laboratório. Muitas vezes, a gente sabe que o paciente, em algum tipo de coleta, depende também do paciente, né? Por exemplo, uma cultura de urina, onde o paciente faz a sepsia. Se ele não fizer a sepsia correta, a cultura ela é prejudicada, sim. Então, é um conjunto, né? Que o paciente seja bem orientado e quando o laboratório, a coleta feita pelo laboratório, que o laboratório, né, faça a melhor forma, cumprindo todos os protocolos pré-definidos nesses manuais que estão sempre à disposição para que a gente possa garantir sempre o melhor resultado para o paciente. Nós deixamos aqui algumas bibliografias que são boas para estudo, para consulta, tá bom? Principalmente esse artigo sobre hemocultura, que hemocultura é um tema bem, assim, importante, né? E que tem aquela questão da coleta, que cresce contaminante, o que considerar. Então, assim, é um trabalho muito bom, onde todos, a gente indica que faça a leitura. Tem todas essas outras bibliografias, onde realizamos todas as pesquisas e também estão disponíveis para todos realizarem as consultas, inclusive dos manuais que eu falei, né, os manuais de coleta, de meio de transporte, de acondicionamento, onde qualquer um pode acessar. Queria agradecer a atenção de todos e estamos abertos às dúvidas. Vou abrir aqui para perguntas. Pessoal, gente, pode colocar, já tem algumas coisas aqui no chat. Vou passando para vocês as perguntas, tá, Dani? Então, parabéns pela apresentação. Obrigada, pessoal, que está aqui hoje presente com a gente também. Desculpa mais ou menos pela minha voz aí. Uma consideração só do que a Dani colocou para vocês. Volta, por favor, só o slide, Dani, das recomendações que o pessoal pediu para voltar. Isso. O pessoal pede sempre para bater foto dessa... Isso. É que eu não botei na outra, não, tá. Essa foto aqui das recomendações, porque é muito importante, só para ressaltar para vocês, tudo que a gente traz para vocês hoje é gratuito, tá? Então, assim, todos esses, tanto o manual da Anvisa, quanto os manuais da SBPC, quanto o artigo da doutora Maria Rita, são todos gratuitos. Então, vocês podem acessar e ter acesso a esse material justamente para ajudar vocês na bancada. A ideia realmente do nosso projeto é ajudar vocês na bancada, tá bom? Então, muitas pessoas aqui dando parabéns, Dani, agradecendo, falando que foi excelente apresentação. Uma pergunta que colocaram aqui durante, perguntaram sobre, falaram que a técnica do catéter nunca tinham visto, o catéter dentro do swab. Sempre aparece. Já viu também, né? Gente, eu sempre falo, fazer o certo não é difícil. O difícil é fazer o errado. Então, o que custava ele cortar e colocar no frasquinho? Não, ele colocou dentro do swab, socou, muito difícil, até estourar a ponta de catéter. Ou seja, sem sentido, né? Sim. Sem sentido. Então, e aí estão perguntando aqui para vocês justamente sobre a técnica de MAC. A gente vai ter uma aula de semeadura também, mas aí se a Dani puder falar um pouquinho sobre a técnica de MAC, que é a ponta de catéter, né? Até para a pessoa, às vezes, entender por que não se pode usar no swab, se puder explicar. Sim, não tem valor significativo, porque, na verdade, a gente tem que fazer o rolamento, né? Porque é do local específico da infecção, né? Não tem onde tem um ponto infeccioso. Então, a técnica que se recomenda, porque realmente é o rolamento, né, da ponta de catéter. E lembrando que hoje tem muitos hospitais, né, então a nossa experiência é que tem muitos hospitais que só valorizam a ponta de catéter se tiver coleta de hemocultura pareada. Exato. Se tiver só a ponta de catéter, eles mandam a gente desprezar e falam, não me serve de nada, né? Então, tem que estar junto, uma cultura a gente considera mais de 15 unidades formadoras de colônia por ml. Então, aí a gente considera e pareando junto com o resultado da hemocultura. Se não tiver, o médico também vai ignorar o resultado com vocês. Né? Se esperamos.
né? Pessoal ignora. Colocaram aqui essas amostras de placa com larva e catéter em EMS, já presenciei só por Deus. Quer dizer, ninguém sofre sozinho na micro, né, gente? Todo mundo sofre junto, a gente está sofrendo junto. A gente sofre junto. Eu também antes eu já vi amostras de placas identificadas pela tampa. Sim, aí a tampa abre e aí como é que a gente faz? Né? Sai tudo, meleca, faz uma sujeira. Deixa eu ver, muito bom, muito objetiva, muito bom, parabéns, parabéns. Sou suspeita para falar de pré-analítico, fase importantíssima. Posso coletar secreção vaginal em tubo seco? Sala de coleta dentro do laboratório e será semeado em poucas horas. Eu acredito que não. Nenhuma coleta de micro pode ser realizada em tubo seco, né? Tem que ser o máximo, assim, o que eu posso te dizer, por exemplo, às vezes que não tem uma estrutura tão grande, igual você fala, né? Eu já trabalhei em um laboratório que tinha essa linha de coleta aqui e aqui você semeia. Você pode fazer no máximo, se não tiver de jeito nenhum de meio de transporte, é colocar pelo menos uma salina, né, gente? Uma salina estéreo, um tubo estéreo. Com muitas restrições. Muitas restrições. Fora isso, tem que ser o EMS, de preferência, na verdade, né? O EMS, não só quer o Stuart, por conta do crescimento das neisseras, né? Então, enfim. Anaera em bronquinhos eram didáticos também, colocaram aqui. Só pela misericórdia. Trabalhei muitos anos no laboratório, isso acontecia muito. Pedido de análogo de escarro, de secreção vaginal, de lavado bronco, era muito. Então, assim, é um trabalho até mesmo de conscientização, né? Para não pedir, que o exame não é realizado nesse tipo de material. É aquele trabalho, assim... De formiguinha. De formiguinha, A pessoa que está aqui também trabalhando no hospital, vocês sabem, né? É todo dia ali, e aí troca plantão, troca equipe. Mas eu falei que não era, pois eles dão um jeito de serem criativos. O problema é a gente tem muito problema na hemocultura, a parte da coleta. Coleta da hemocultura. A asepsia, a contaminação, o índice de contaminação é muito alto. E assim, como você falou, troca toda hora de turno, e troca também de pessoas. E como você vai conscientizar e capacitar todo mundo para saber que isso daí precisa ser feito com ciência, são eles que vão fazer. Exato. Né? É difícil, porque aí você atrasa o tratamento, você joga material fora, então uma série de coisas, né? E é difícil você conscientizar toda a equipe que você precisa disso. E de tempos em tempos você tem que fazer uma capacitação com todo mundo, né? Para você ver, poder caminhar coisas certinho. A parte de coleta também de urina, a gente também tem problema de contaminação. É feito nos postos. Mas, por mais que você fale, aquilo não é acompanhado. Né? A pessoa pode, de qualquer forma, manda, aí você joga fora, pede um novo, dá o fim que você leva. Sim. E uma das coisas que eu acho assim, comparando já a medicina humana com a veterinária, que a gente tem de contaminação, que a gente faz indicador de flora mista no laboratório e tal, a veterinária já não tem esse problema, porque colhe por citossintese. Ou seja, a amostra vem purinha, que a gente cresce 2, 3 bactérias. Na humana, com simpatia, 2, 3 bactérias, né? Tem vezes que é uma floresta amazônica, mas tá tudo bem. Na veterinária, a gente já não tem isso, fazendo um comparativo aí com a veterinária. Então, assim, você vê que dependendo você está dentro de um hospital, se você está no ambulatório, dependendo, a gente tem essa especificidade. Então, quando você desenha um manual de coleta, você também tem que pensar nisso. Que é a realidade, né? Como uma pessoa colocou aqui, sobre a questão de que eu tenho um laboratório que do lado eu coleto, na outra porta esse e-mail, né? Não, hoje não é tanta realidade para todos, porque a gente tem laboratórios hoje grandes, que a amostra transporta, que é justamente que a Dani quis trazer esse transporte das amostras. Então, assim, eu acho que essa diferença que eu acho que faz, inclusive, que a gente cresça, a gente aprenda um com os outros um pouquinho da rotina, né? Inclusive da hemocultura, esse artigo, eu canso de dizer, esse artigo da doutora Marita, quando saiu, gente, leiam esse artigo, quem não leu, leia esse artigo. Ele é maravilhoso. Então, assim, ele fala tudo desde a coleta, a parte de contaminação e tal. Aqui tem gente perguntando sobre a microbiota normal da urocultura para falar sobre contaminação. A gente vai ter uma aula só de urocultura, que vai ser de novembro, porque é um assunto que merece uma aula só para ele. Né? Eu sei que vai ser polêmica, vai ser um assunto super polêmico. O Kleber, nosso outro assessor, vai falar sobre isso. E vai ser bem legal, vai ser bem didático também, com muitas fotos. Vocês viram que a gente está trazendo coisas bem didáticas para vocês, justamente para o dia a dia. Tá? Então, fica aí
novembro. A apresentação é de urocultura, a gente vai falar. E podem mandar outros temas, o que não tiver, a gente vai alinhando também aqui. Quem mais escreveu aqui? Catéter no BHI. Já recebeu? O que você acha? Ponta de catéter? Não. Deixa eu olhar. Ponta de catéter em frasco estéreo. Tem que ser em frasco estéreo. Frasco estéreo não dá, gente. Como é que você vai fazer uma técnica de rolamento com o negócio mergulhado no caldo? Não, ainda depois que enriquecido pode provocar crescimento de outras É problemático, mas não dá para rejeitar a amostra. Exato. Então, aí a gente já começa com a história de que assim, como é que você vai colher os catéteres? Como é que você vai colher o catéter? Como é que você vai falar para o médico? Porque essa aula aqui, com certeza, talvez não seja para nós, né? Porque muitas coisas já vêm colhidas do hospital, Sim. a orientação está lá, né? Então a gente fica tentando medir aquele gráfico onde você consegue identificar a unidade que deu um maior problema, você refaz o tratamento naquela unidade. Isso é fantástico. Realmente, a gente percebe que nós evoluímos muito nisso, em fazer a parte educativa lá no hospital. Sim. Agora, e você falar, eu não vou fazer, e o cara pendura seu escalpo ali no luminoso, né? Porque é o paciente dele, ninguém falou nada, ele não sabia, e aí você fala, eu vou tentar recuperar o germe que der, vou tentar Vocês fazer. viram o povo aqui. Então, nesse ponto, eu acho bastante sério a hora que a gente tem, né, uma amostra de um indivíduo, que pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso filho um dia, e alguém errou, e aí não vai fazer? O BHI, eu acho que não é tão mal assim. Né? O que não dá para salvar o suave, né? Falta. Né? A gente vai ter que passar ele com a mesma técnica, ou semear e fazer contagem de colônias. Ou você tenta passar ele, vai enriquecer, quer dizer, vai superpopular. Ou seja, se era 15, vai ser 100. Se tiver germe, você vai recuperar. Vai Quer dizer, é um pouco mais fácil, meu. Você quantificar, né? A técnica lá tem 15 unidades formadoras de colônia, você vai ver, parece uma cultura com 300 mil unidades ali, né? De repente, até mesmo esses laudos, colocar uma observação de como o material veio, como é eficiente, né? Que esse material foi realizado sob restrição, nessas condições. Mas como é um material que você não pode, não tem como você solicitar uma coleta, não tem como você ter uma nova amostra, né? É complicado, realmente, essas questões. A rejeição de amostra, até eu ia falar no meio da palestra, mas é complicado. É o fato de você, porque o que eu falo sempre, depois que o laboratório pôs a mão na amostra, porque pôs a mão na amostra, você faz o quê? Eu entreguei para você. Eu entreguei para você. O que o laboratório vai fazer? Então você assume uma responsabilidade, você fala, mas eu não posso fazer mais, não, eu te entreguei. Sim. Quer dizer, então, o grande problema é isso, porque essa parte de treinamento, eu acho que todo mundo está vivendo isso, é uma coisa insana, porque isso não acaba nunca. Sim, O turnover do hospital é absurdo. Rotatividade muito Né? grande. O turnover, acho que você já deve ter recebido essa semana uma carta do Sindicato dos Hospitais de São Paulo falando sobre a crise mundial na recontratação de profissionais da área de saúde. Quer dizer, eu não sei onde nós vamos parar, né? Se a gente conseguir automatizar aí todo o processo de coleta lá dentro do hospital e chegar no laboratório, facilitaria, mas isso não dá, isso é impossível. Né? E aí começa na recepção, começa na enfermagem que vai buscar a amostra lá, né? Então, realmente a gente tem que fazer malabarismo para conseguir chegar nesses resultados. É um trabalho de formiguinha, de construção de conhecimento, onde um trabalho muito importante é trazer a aliança da CCIH no processo. Porque é lógico que tudo isso, melhorando a qualidade, você vai estar imediatamente transmitindo essa qualidade da melhoria obtida para eles, né? Então, realmente é um trabalho bastante... E a CCH é uma grande aliada do laboratório, porque quem trabalha no hospital, ou você tem a confiança na microbiologia, ou troca-se o laboratório. O maior recurso de manutenção de um laboratório no ambiente hospitalar é a microbiologia. Não importa o que você tem na hemácia, não importa o que você tem na bioquímica, é a microbiologia. E o grande problema da microbiologia é ter essa sinergia com a CCIH. Né? A CCIH é realmente um grande parceiro. E eles sofrem quase a mesma coisa, ou talvez mais, porque eles estão lá direto na outra ponta com os médicos. Então, eu me interesso muito pela microbiologia, porque a minha realidade, estou falando demais, me desculpe, mas inclusive a quantidade de amostras, existe uma baixa testagem
nos hospitais. Eu acho que essa testagem poderia ser muito maior, né? Você conseguir isolar muito mais germes ali, conseguir fazer, porque eles acabam até restringindo, porque eles sabem que eles têm muito problema nessa fase de pedido médico, pré-analítico, toda essa parte de coleta. Então, realmente, a microbiologia, eu vejo que ela é subutilizada, né? Poderia ser mais utilizada nos hospitais. Pelo menos nos 2 que eu trabalho, eu sinto que poderia existir mais. Obrigada pela participação. Aqui tem mais gente falando que é no hospital, que eu trabalho para analítica dividida entre por postos de coletamento do hospital, facilitando no controle, cuidado e transporte das amostras, pois a coleta é realizada pela equipe do laboratório, que também hoje é quase impossível, hoje em dia é muito terceirizado, mas a gente fazer todo o processo fica mais fácil, não, perfeito, perfeito. Pessoal, só para reforçar para vocês, então assim, hoje a gente está em Campinas, né, hoje com o pessoal aqui da CISC, com o nosso distribuidor, fazendo essa transmissão ao vivo, com o pessoal participando aqui. As próximas edições, cada uma vai ser num lugar, a gente vai rodar o Brasil com essa apresentação. Então, logo, logo vocês vão saber os próximos lugares que nós vamos estar, fazendo sempre online para vocês e, ao mesmo tempo, presencial com a equipe, que é super enriquecedora essa troca de informações. Então, fiquem atentos aí, a gente vai colocar as outras regiões para vocês também poderem participar, quem tiver interesse de estar presencial com a gente também, tá bom? Agora o pessoal está aqui, cada coisa que a gente já viu, do cateter também a gente já viu coisa uma. Gente, se a gente for começar a contar aqui os casos, né, de micro, você chegar e ver na sua mesa, né, uma prótese de silicone dentro de um tubo, de um frasco de azeitona, com micro, então assim, né, a gente dá para fazer, exatamente, né, dá para fazer um livro, dá para fazer um atlas do que não fazer, né? Mas enfim, a gente agradece a todos pela participação. Mais uma vez vai ficar gravada essa apresentação aqui para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a Dani pela apresentação, excelente apresentação. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Chegou, né, agora recente, a Beck, mas já topou o desafio de fazer a apresentação. Henrique, você quer finalizar? Só agradecer a todos. Essa participação é muito enriquecedora. Então, agradecer a todos aqui presentes, esse bate-papo, essa troca de experiência. É realmente o nosso objetivo aqui, trocar experiência com vocês e receber de vocês também. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Vocês são da onde? Você é da onde? Tá chegando Paulina? isso. Da prefeitura. Eu já estive visitando